Aplauda o Senhor, meu irmão, com alegria no seu coração. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Vamos meditar em uma palavra que se encontra em Romanos 5, versículo 1 até o versículo de número 11. Vamos ler a palavra do Senhor neste momento. Diz a Bíblia: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança, e a nossa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Essa graça bendita nos reconciliou. Bendito seja o Senhor. Podem tomar assento, irmãos. Vamos refletir aqui na palavra do Senhor. A graça é tão maravilhosa. Graça cantada. Ela se transformou em poesia, em versos, porque é muito lindo a graça. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Mas sabe, irmãos, que se nós não analisarmos o que há por trás da graça, estava agora ali conversando com o pastor Manassés, que se nós ganharmos um presente, ele foi de graça para nós que recebemos, mas não foi de graça para quem comprou, para quem foi lá adquirir. Quem comprou pagou o preço, mas você nunca vai saber desse preço, até porque a gente costuma arrancar, não é? Quem dá um presente é até uma falta de educação, você dar um presente com o preço, não é? Você tira o preço. Mas cá entre nós, ao pegar aquilo que nós ganhamos, ao analisar o que nós ganhamos, até temos que dar até uma pesquisadinha para ver, não é? Uma pesquisadinha para ver quanto custou. Mas ao pegar na mão, ao ver o peso disto, ao ver aquilo que nós estamos recebendo, dá para ter uma base desse valor, não dá? Dá para ter uma base. Então, às vezes, a graça, quando chega em nós, com a influência que ela tem, com o poder que ela tem, com tudo que ela traz sobre nós, porque não tem como ser alcançado pela graça e nada acontecer. Não tem como ser alcançado por essa graça e a nossa vida não ser impactada, mudada.
Estou vendo aqui o William que está ali. E quando eles viam o William crente, faz quanto tempo que ele está na igreja? Quase 30 anos. Mas quando o William converteu, quando ele aceitou Jesus, ele era uma daquela turma difícil aí. Aí eles viam o William crente, vindo para a igreja, vindo para a casa de Deus. O pessoal não acreditava que o William estava crente. Ninguém acreditava nisso. Porque a graça, irmãos, ela tem um poder tão grande quando ela atinge o coração do homem, quando ela atinge a vida do homem, que não tem como você viver mais da mesma forma que você vivia depois de a graça impactar você, depois de ela atingir a sua vida. E por isso, às vezes pensando sobre isto, principalmente nesses tempos modernos, em que a graça de Deus, ela vem sendo banalizada, assim como a palavra amor. Se você colocar no Google a palavra amor, você não vai poder abrir tudo que aparecer na sua frente, porque essa palavra, ela foi banalizada em nosso tempo. Assim como a graça, ela parece que deixou de ser refletida, pensada, meditada. Como chegou em mim? Quais os canais para que essa graça chegasse em mim? Tanto que algumas pessoas, após receber a influência da graça, o impacto da graça, a primeira coisa que ele espera é que Deus lhe dê algo. Mas a graça já é o que Deus deu. Eu tenho que pensar agora no que eu vou fazer diante de tamanho presente. Que comportamento, que atitude, o que eu vou fazer em gratidão, não para pagar, porque tudo que a graça traz já tem o nome graça, porque é de graça. Eu estava ouvindo alguém falar sobre graça barata. Não existe graça barata, porque graça é graça, e se é graça não tem preço. Se tiver preço, deixou de ser graça. Então não existe graça barata, graça é graça. E pronto, não existe nenhum valor imputado. O Senhor arrancou o lacre do preço. Ele tirou o lacre do preço, entregou na sua mão e diga: reflita como você quiser, valorize da forma que você quiser, use da forma que você quiser. Mas que coisa linda, irmãos, quando na vida de uma pessoa, Paulo usou uma expressão: para que a graça de Deus na minha vida não seja vã. Então a graça pode ser vã na minha vida. Bom, quando que a graça é vã? Como que ela pode ser vã? Se essa graça vir até mim e não produzir a primeira coisa que ela precisa produzir, que é salvação. A graça de Deus, ela veio trazendo em primeiro lugar o quê? Salvação a todos os homens. Ela veio para trazer salvação. E logo, irmãos, se ela veio trazer salvação, ela precisa me transformar em alguém que age, que pensa como salvo. A Bíblia diz que age em vós os mesmos sentimentos que houveram em Cristo Jesus. Então a graça de Deus, ela veio, e Deus espera alguma coisa, espera não retribuição, mas espera de alguma forma a influência que a graça trará sobre nós. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, a Bíblia diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se cremos que estes homens inspirados por Deus, que Paulo foi inspirado por Deus a escrever isso, logo existe uma expectativa em Deus. Qual é a expectativa? De que eu comece a viver a vida que Cristo deseja que eu viva, que eu comece a viver a influência dessa cruz de Cristo, porque a Bíblia diz, Paulo disse que o amor de Cristo nos constrange. Constranger é forçar, é obrigar, mas não por força ou por violência.
Cristo constrangeu por atitude. É um constrangimento por atitude. É por isso que a graça, ela não pode ser uma graça ignorante, que não tem conhecimento de como chegou, de como ela veio até a minha vida, de que canais foram usados, de que forma a graça de Deus chegou a mim. Eu preciso realmente analisar e pensar seriamente sobre isso. E primeiro, irmãos, eu quero dizer que a graça de Deus, ela não começa com trono, ela começa com humilhação. Jesus, esta manifestação do amor de Deus, da graça de Deus, porque foi por meio de Jesus que a graça pôde chegar a mim, porque havia uma dívida, e essa dívida foi perdoada em Cristo. A Bíblia diz que cada um cuide não somente de seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em forma de humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, eu estou falando desse Jesus que nós conhecemos a história, da manjedoura até o Calvário, até a sua ressurreição. É desse Jesus que eu estou falando nesta noite. Mas escutem bem, irmãos, imagine só que esta graça, ela começa com renúncia. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era motivo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo. Eu falei hoje de manhã, você já deve ter visto aquela foto incrível de um presidente da república de um país de primeiro mundo, ou a rainha da Inglaterra, ou um dos príncipes lá, quando abraça uma criança em um orfanato, em uma favela. Queridos, aquilo viraliza, todos curtem. Por que razão? Porque o presidente ou a rainha, ela se abaixou para abraçar uma criança, e aquilo chama tanta atenção, todo mundo fica olhando, mas que coisa linda, que atitude humilde. Mas se eu fosse pensar em Deus, acima de todas as coisas, de todos os tronos, de repente, se fôssemos analisar de uma forma bem humana, para a gente entender esse Senhor no trono, de repente ele abdica do trono, ele tira seu manto, tira seu cetro, tira sua coroa e vai tirando tudo que dizia respeito ao seu reinado, ao seu governo e à sua posição. Ele vai tirando tudo isso, ele tira de si a sua própria divindade. A Bíblia diz que ele se torna homem, 100% homem. Se Jesus curou enfermos, a Bíblia diz que ele orou para isso, jejuou para isso. Ele passou no deserto jejuando 40 dias. Por que jejuar 40 dias? Porque simplesmente ele se esvaziou de si mesmo. Então ele tinha como homem se encher, como você e eu precisamos se encher. Ele se encheu do Espírito Santo na oração, no jejum, na consagração, porque ele disse: eu quero ser 100% homem, Pai. E na verdade, irmãos, para quebrar o antigo pacto, tinha que morrer o testador. O que fez o testamento só perde o valor se morrer o testador. Como Deus não morre, o testamento nunca poderia ser quebrado, porque a Bíblia diz: assim como a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, isso falando de testamento, de documento, só o dia que ele morre ela está livre. A Bíblia Sagrada, ela diz que o antigo pacto necessitava a morte do testador
para que ele perdesse o seu valor. É por isso que nós chamamos de Novo Testamento. Por que é Novo Testamento? Porque lá no Calvário o testador morreu. A Bíblia Sagrada diz que no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne. O testamento, o Antigo Testamento teria todo o poder de condenar, de destruir, o poder de aniquilar, mas no Calvário ele disse: Pai, está consumado. Ele simplesmente, como Deus, se esvazia, morre, derruba o testamento e ressuscita para nos dar um novo testamento, o qual você desfruta nessa noite com toda a alegria do seu coração, essa comunhão que foi dada. Meus irmãos, será que esta graça que começa com renúncia na nossa vida vai começar com glória? É por isso que a primeira proposta do Evangelho é: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pastor Cláudio, isso era para antigamente, nós estamos no século 21. Irmãos, Deus não vai fazer mais do que Ele já fez. Não existe uma graça maior do que a graça que Ele já deu. Não existe mais do que o Senhor já fez. Eu falava hoje de manhã, tem um hino que diz: o melhor de Deus ainda está por vir. Não, o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio, irmãos. O melhor de Deus já veio. Não tem mais nada no céu melhor para Ele dar para nós do que aquilo que Ele já nos deu. Se você experimentou Jesus, você experimentou o melhor que havia no céu. Você não experimentará nada melhor. Eu gosto daquele louvor antigo: oh, estou satisfeito com Cristo. Quantos estão satisfeitos com Cristo? Você está satisfeito com Cristo? Se Jesus não nos satisfazer, eu tenho que reiniciar, eu tenho que recomeçar, eu tenho que fazer uma reavaliação do Evangelho que eu aceitei e que eu recebi. Começa com renúncia, começa com alguém se esvaziando. E eu vou dizer a você, o ato de Jesus se esvaziar e vir aqui e abraçar seres humanos merece mais likes do que a rainha da Inglaterra, merece mais likes do que qualquer presidente da república, de qualquer país poderoso dessa terra. Aquele que se esvaziou a si mesmo e veio aqui para abraçar a mim, para abraçar a você e para dizer: de agora em diante a barreira de separação está tirada, e eu devolvo a vocês a comunhão plena com o Pai. Vocês em mim têm comunhão com Ele, em mim têm comunhão com o céu. Foi isso que Jesus fez. Segue, meus irmãos, com humilhação. A Bíblia Sagrada diz que Ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo. Além de se esvaziar, Ele passou pela humilhação. Sendo encontrado nesta forma de humana, Ele se humilhou. Eu vou dizer a você, irmão, não tem humilhação para nós que se compare a que Ele passou. Imagine só que a graça que você tem hoje de orar e o céu te responder, de sentir a presença de Deus, de se alegrar em Deus, de ter paz no seu coração, ela passou por humilhação, porque nunca, em momento algum, os homens do seu tempo reconheceram a sua divindade, a sua filiação. Pelo contrário, na cruz foi humilhação total. Passa pela obediência até a morte. Foi a obediência dele até a morte que tornou o ato da sua vinda justificável. A obediência dele até o final era o que o céu esperava. Queridos, e eu vou dizer que não é diferente de nós. O Senhor Jesus nos deu exemplo de que
No Pai Nosso, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ele diz: Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Irmãos, o céu age em regência porque ele obedece, tudo lá permanece porque ele obedece. E eu vou dizer a você, aqui na terra, nós precisamos entrar nessa ordem de obediência diante de Deus, porque não tem como agradá-lo. Nós precisamos entrar nesse vínculo de obediência ao Pai junto com Jesus. E termina com exaltação. Renúncia, humilhação, obediência, exaltação. E eu vou dizer a você, não importa como eu vou morrer, eu só sei que me espera a exaltação na glória. Não importa se eu vou morrer aqui com humilhação, não importa se vai ser com coronavírus, não importa se vai ser lá com um respirador no hospital, não importa como eu vou partir, se vai ser de acidente, se vai ser com câncer, se vai ser com qualquer tipo de problema, se é morte bonita, não sei se tem, ou se é morte feia. Eu só sei de uma coisa: o que me espera pela graça é a exaltação pós-morte. Não tem como, aleluia. É por essa razão que a Bíblia diz: se nós esperarmos em Cristo somente a respeito das coisas desta vida, nós seremos os mais miseráveis entre os homens. Por que razão? Porque nós sabemos. É por isso que a graça, ela veio nos ensinar. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens e ensinando aos homens. A graça, irmãos, é para ser compreendida, é para ser não somente aceita, mas compreendida. Queridos, em primeiro passo, a graça não começa no trono, começa com renúncia, humilhação, obediência, e depois vem a exaltação. A graça é substituta. Irmãos, entenda uma coisa: não foi simplesmente Deus se agradou de nós. Nossa, como eu gostei do Manassés, esse menino é gente boa, por isso eu vou perdoar e vou dar o céu para ele. Não, graça não é isso. Isso é nós que temos que fazer. Nós, perdoar uns aos outros, perdoar. A justiça de Deus não permitia perdão sem pagamento de dívida. A justiça do Deus eterno, Criador de todas as coisas, não permitia justificação de um homem porque ele é bonzinho, porque ele fez coisas boas na terra. Ninguém por suas obras pode influenciar Deus. Ninguém com suas ações pode dizer: Deus, agora eu tenho direito da salvação. Nenhum. Porque senão Jesus não precisaria vir. Não precisaria. Mas a Bíblia, em Isaías 53:4 diz: apesar disso o que? Diz a Bíblia que no versículo 3, ele não tinha aparência nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Aí o texto continua: apesar de eu não me agradar dele, o texto de Isaías está dizendo, apesar de ele não ter um aspecto agradável, não ter um rosto ao qual as pessoas se apegassem por beleza, como é o do quadro, a Bíblia diz que ele era um homem de dores, experimentado nos trabalhos, ele não deveria de ser atraente. Se nós analisarmos Isaías 53, ele não deveria ser atraente por seu aspecto físico, humano. Não era isso que atraía nele. Mas a Bíblia diz: mesmo que ninguém se atraiu pelo que ele era, todavia, apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou. Você não se agradou dele, o mundo não se agradou dele, mas ele tomou as nossas enfermidades, colocou sobre os seus ombros, para conduzir lá para o Calvário. Aleluia. Aleluia. A graça é bonita por quadro, irmão. No quadro ela é bonita, pintada, mas por trás da graça, o cenário é terrível. É igual quem vê um teatro. Se você entrar atrás da tela do teatro, a beleza é só na tela. Por trás daquilo tudo é uma bagunça, é uma coisa terrível. Por trás do pano da graça existe sofrimento, dor, solidão, sangue. Imagine o cenário, meus queridos, o cenário do culto judaico. Você já imaginou o cenário do culto judaico? Quando a gente vê em 3D, o pastor Marcelo gosta de fazer os 3D.
Aparece aqueles sacerdotes com aquela roupa bonita, branquinha, toda de linho fino. Irmãos, aquilo ficava todo ensanguentado. Aqueles homens derramavam sangue, aquilo era um cenário horrível, aquele lugar. Mas da cortina para cá, tinha um povo esperando só o efeito do que acontecia atrás da cortina. Pro lado de cá, do lado de fora, só tinha alguém esperando o sabor do perdão, o sabor da misericórdia. Aleluia. Urabacalabaxandaraia. Será que eu vou viver nesse evangelho sem ficar imaginando o que aconteceu atrás da cortina? Será que eu vou ficar desfrutando levianamente de uma graça que houve tanta dor, sofrimento, que houve abandono, angústia? Será que eu vou ficar desfrutando desta graça levianamente, brincando com uma graça que parece que foi tão de graça que ninguém pagou nada por ela? Queridos, entendo, a Bíblia diz que ninguém se atraiu por ele. Apesar disso, foi as nossas enfermidades que ele levou, foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus. Quem profetizou isso não estava no cenário, não estava. Mas quem estava no cenário estava pensando: mas que é isso? Mas Deus deve ter muita raiva desse homem para permitir um sofrimento desse tipo. Isaías está profetizando e dizendo: quem olhava para ele dizia: não pode, esse camarada deve ter feito alguma coisa muito errada. O pior é que ele não fez. Quem fez fui eu. Fui eu que fiz. Olha só, pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por causa de nossos pecados, sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Aleluia. Escute bem o que eu vou dizer a você nessa noite. A graça linda que você desfruta tem um cenário bem terrível envolvendo ela. E diz o texto ainda: todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, profetizou Isaías para a nação de Israel. E no entanto o Senhor fez cair sobre ele, a nossa rebeldia veio sobre ele, os nossos pecados caíram sobre ele. E eu vou dizer a você, quando a Bíblia diz que como ovelha muda ele foi levado ao matadouro, quer dizer que ele não reclamou do que estava acontecendo. Ele não se julgou imerecedor, pelo contrário, silenciosamente ele conduziu a cruz que era minha, ele conduziu a cruz que era sua. Irmãos, o texto que eu li inicialmente, ele diz que quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. E escute, ele não veio só na hora certa lá no Calvário, ele veio na hora certa para a minha vida também. Ele veio na hora certa, eu tenho certeza, para a sua vida. 35 anos atrás, agosto, vai fazer 35 anos agora, dia 12 de agosto, faz 35 anos que eu aceitei Jesus, graças a Deus, agora virou o relógio, sempre eu tenho 34, agora eu vou fazer 35, 35 anos que eu aceitei Jesus, 35 anos, alguns dias antes, um demônio terrível de morte cercou a minha vida. Eu trabalhava num prédio, e no 8º andar do prédio, eu era eletricista predial. No 8º andar do prédio, eu subi naquele dia, estava começando a escurecer, com um sentimento terrível de morte dentro do meu coração. Mas quando eu estava no 8º andar, perto do posto de luz do elevador, eu ouvi a voz nítida do Espírito Santo. E o Espírito Santo falou comigo e disse: filho, se tu soubesse o lindo plano que eu tenho com a tua vida, volta atrás e dê lugar à minha voz. Naquela noite, um jovem de 18 anos, da minha idade,
se atirou daquele mesmo lugar e perdeu a vida aquela noite. A graça de Deus chegou para mim na hora certa. Ela chegou para você na hora certa. Aleluia. Ela arrancou você na hora certa. Ela trouxe você na hora certa. Ela veio na tua família na hora certa, na tua casa na hora certa. Não dá para imaginar a nossa vida sem Jesus. Não dá para imaginar a minha vida sem Jesus. Aleluia. Queridos, que nós possamos realmente reconhecer isto. A cruz que era para mim e para você, Ele assumiu. Gálatas 6,14 diz: mais longe esteja de mim gloriar-me. Gloriar-me por quê? Porque o Evangelho acaba levando algumas coisas. Paulo, ele acabou conquistando alguma posição, conquistando consideração, mas ele disse: vou me gloriar no que? No meu ministério, vou me gloriar na minha pregação, vou gloriar em algumas coisas que acontecem no meu ministério. Não, a minha glória está na cruz de Cristo, porque se nós olharmos para trás, não tem um trono atrás, o trono está na frente, irmãos. Se olhar para trás, só tem Calvário. Por isso eu não posso me gloriar aqui na terra em nada, senão na cruz de Cristo. Cruz para nós hoje, não é? É símbolo de hospital, de cemitério. Mas no período de Jesus, cruz era instrumento de sofrimento, era instrumento de castigo. Por isso não tinha como se gloriar na cruz. Cruz não era algo que se colocava no peito. Cruz é muito bonitinho. Hoje tem alguns que usam a cruz vazia no peito. É símbolo do cristianismo, amém? Glória a Deus por isto. Mas não é a cruz no peito e na correntinha que Deus quer que eu carregue. É a cruz realmente de reconhecimento que a graça que eu recebi de graça, ela foi conquistada com muito sofrimento no Calvário. Por isso, valorize a graça que chegou a você. Valorize a graça que você recebeu. Já vou terminar, a hora foi embora, já passou aqui, mas deixa eu terminar. Irmão, não podemos esquecer como a graça de Deus chegou a nós. Você sabia que muitas pessoas, empresas familiares, por exemplo, elas quebram quando cai na mão dos filhos para administrar? Empresas familiares, quando o filho assume, ele quebra a empresa. Por que razão? Ele não sentiu na pele como foi conquistado. Às vezes está desfrutando de algo que ele não cuida porque não sabe quanto custa, quanto custou para ser conquistado. Às vezes mora numa casa, tem benefícios que foram caros para adquirir, e às vezes ele não sabe este valor. Eu não quero que você viva uma graça que você não sabe quanto custou. Eu não quero que você viva uma graça que você não sabe como chegou até você. Eu quero que você viva uma graça que você sabe passo a passo, cada passo que foi dado, para essa graça chegar na tua casa, na tua vida, no teu coração. Porque quem sabe como chegou, valoriza ela para ela nunca sair. Quem sabe o preço que foi pago para essa graça chegar até a sua vida, ele vai fazer tudo para que esta graça jamais seja perdida. E eu não creio, irmãos, em salvo uma vez, salvo para sempre. Essa doutrina não é assembleiana. Não. Essa doutrina não é nossa. Salvo uma vez, salvo para sempre não é nossa. Se é salvo uma vez, salvo para sempre, para quem estamos pregando? Para quem estamos pregando? Não, nós estamos pregando por quê? Porque a salvação se recebe e se perde. Se você não cuidar, você perde. Por isso nós precisamos cuidar da nossa salvação. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Quem for fiel até o fim, esse será salvo. É o que diz a palavra do Senhor. E por esta razão eu preciso valorizar esta graça. Não brinque com esta graça. A Bíblia diz que quem voltou ao seu pecado depois de conhecer a graça, o dom de Deus, experimentou o Espírito Santo, dons futuros, e voltou ao seu pecado, a Bíblia diz que é impossível ele se arrepender. Porque quem conhece plenamente a graça não pode brincar com esta graça, que ele plenamente tem conhecimento de como ela chegou a ele. A porta de acesso ao Pai, irmãos, é a graça. Efésios 2,16: assim ele os reconciliou com Deus em um só corpo por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles, e ele trouxe estas boas novas de paz,
tanto a vocês que estavam distantes, de como os que estavam perto. Agora, por causa de Cristo, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai, pelo mesmo Espírito. Quando Jesus dá o brado na cruz, dizendo: Pai, está consumado, o véu rasgou, de alto a baixo. Sabe aquele negócio de sacrifício acontecer lá dentro, e lá fora eles esperarem somente os efeitos do sacrifício? O Pai estava dizendo: nunca mais vai ter, nunca mais vai ser derramado sangue dentro da cortina. Eu quebro agora, rompo a cortina. O sacrifício foi uma vez para sempre. Jesus estava dizendo: eu justifico vocês uma vez por todas. Lá no Calvário, com as gotas de sangue que Ele derramou, Ele estava entregando a você gratuitamente o que Ele tirou o preço. É engraçado que toda a Bíblia, Jesus não fala, não é? Jesus não falou, mas os apóstolos sim. Disseram: não foi com prata, nem com ouro, que fosseis resgatados da vossa vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O seu preço é preço de sangue. E ninguém pode amar mais do que ao ponto de derramar seu próprio sangue. Ninguém pode amar mais do que esse nível. Queridos, por trás da beleza da graça está exatamente esse texto de João capítulo 6, versículo 41. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso. Que discurso era esse? Era esse discurso. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disse: eu sou o pão que desceu do céu. Quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem vida em si mesmo. A graça tem corpo, a graça tem sangue, a graça tem sangue derramado. E essa graça que nos faz a mesa, que nos traz a comunhão, que nos traz a intimidade. Quantos aqui sentiram Deus no seu quarto essa semana? Orou, e o Senhor, você sentiu que Deus esteve lá contigo? Você sentiu? Amém? Amém? Isso é graça, irmão. Isso é graça. Quantos aqui durante essa semana, lá no trabalho, dirigindo o carro, em um momento, de repente, você abriu seu coração, orou a Deus, e parece que o céu desceu dentro do seu carro, você se alegrou dentro do seu carro? Ei, isso é graça. Foi Jesus que abriu o céu e disse: agora vocês podem sentir o céu bem pertinho, a hora que vocês desejarem. É por isso que no Calvário, ou lá no Getsemane, ele orou e não foi atendido. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Lá no Getsemane ele estava experimentando, mas Deus, por certo, respondeu: filho, não vai ter jeito. Eu não vou conseguir fazer passar esse momento. Se você se salvar, eles são condenados. Se você se condenar, eles são salvos. Ele escolheu salvar você e condenar ele. Isso é graça. Vamos ficar de pé, irmão. Eu quero orar. Paulo fala sobre a graça vã. Ele disse: a graça de Deus não foi vã para mim. Então tem como ela ser vã? Quando é que a graça é vã? Primeiro, quando ela não faz a primeira coisa que precisa fazer. A Bíblia diz que a graça, ela veio salvadora. A primeira coisa que a graça precisa fazer é nos salvar. Mas a graça, irmãos, Paulo está dizendo que o amor de Cristo nos constrange, sendo que se um morreu, logo todos morreram. Se ele morreu por nós, todos estávamos mortos, se não fosse por ele. Foi o que disse um irmão que teve um dom de revelação. Numa igreja que desabou em uma cidade pequena do interior, a igreja desabou, caiu numa tempestade. E é interessante que naquele culto em que a igreja caiu, isso está no livro da ETAD. Na época que eu estudava a ETAD, o professor da ETAD deu testemunho, como explicando os dons espirituais. E ele disse que o irmão teve uma revelação e disse: o templo vai cair, a igreja vai cair. E todos saíram, obedeceram. E passou um pouco de tempo depois daquela revelação, o vento bateu e caiu o telhado do templo. Se tivesse o povo ali, tinha morrido muita gente. Depois, todo mundo empolgado, foram lá limpar o lugar, vamos construir. Daí ninguém mais contribuiu e o templo ficou lá abandonado. E ninguém sabia o que fazer. Como vamos fazer para construir isso? É uma cidade pequena, não tem jeito.
O irmão foi num culto, fizeram uma reunião, um culto na frente da igreja, e ele disse: Deus me deu uma revelação, eu quero passar para vocês. É o seguinte, Deus me falou o seguinte: se ele não tivesse avisado através do dom espiritual, todos seriam morridos naquele culto. Então o Senhor está dizendo para vocês o seguinte: peguem o valor de um funeral, que é o que vocês iam gastar se tivesse morrido, e invistam na construção do templo. É como que se um morreu por todos, logo todos estariam mortos, se não fosse por ele. Então se por causa da morte dele, eu e você estamos vivos aqui, não é fisicamente, vivos aqui, não, ele não veio para proteger corações para bater, ele não veio para dar saúde física, ele não veio para prolongar a nossa vida humana, não. Ele veio para devolver o que nós havíamos perdido, vida espiritual. Nós vivemos atrás de um evangelho, de uma graça que nos restaura fisicamente. Não, irmãos. A maior restauração que pode acontecer foi aquela que ele declarou na sua casa, no dia que levaram o paralítico para ser curado. Ele disse: perdoados são os teus pecados. Essa é a maior restauração. A física depois pode acontecer ou não. Mas eu quero dizer a você, o que a graça espera de nós, que a gente viva para Ele, porque Ele morreu por nós, para que a vida que nós vivamos para Ele. Quantos querem fazer uma entrega à graça, dizer: Senhor, eu quero ser mais grato. Aleluia. Eu quero ser mais grato. Aleluia. Eu quero viver mais essa graça com responsabilidade. Senhor, se a tua graça não começa com trono, como que a graça sobre mim vai começar com trono? Não. Aceite, irmão. Diga: Espírito Santo, me faz viver a graça como é teu propósito, como ela foi proclamada desde o trono de Deus até a terra. Aceite a graça como ela é, e descubra como a graça chegou até você cada dia. Levante as suas mãos para orar comigo agora. Cada um tem sua vida, sua forma de viver, o evangelho que pratica, as boas novas que recebeu, e o propósito que você faz com Deus, ele é aceito nessa noite pelo Espírito Santo. Aleluia. Pai, eu oro nessa hora, Pai. Aleluia. Eu oro com a tua igreja que está congregada neste lugar. Aleluia. Não deixa eu viver a tua graça em vão, Senhor. Não deixa, Senhor, eu viver uma graça sem valor, uma graça sem retorno, Senhor. A salvação foi gratuita, mas eu quero viver este constrangimento, Senhor. Eu quero me sentir constrangido do que houve atrás do véu. Aleluia. Houve um holocausto, houve um corpo pendurado, houve um corpo ensanguentado, houve, Senhor, sacrifício naquele dia em que a graça se revelou no Calvário. Aleluia. Quando o véu se rasgou, tudo já estava limpo. Nenhum sumo sacerdote iria entrar mais para nenhuma imolação, para nenhum sacrifício, porque uma vez por todas o Senhor fez por mim. Deixa-me viver esse evangelho, esta graça de verdade. Não me deixa viver levianamente esta graça que foi paga um preço tão alto. Não me deixa, Senhor, viver sem responsabilidade este cristianismo que vai me conduzir à vida eterna. Não foi para conquistas terrenas que o Senhor desceu ao Calvário. Não foi para fazer de mim alguém de sucesso perante a sociedade. Não foi para fazer de mim, Senhor, alguém simplesmente que conquista. Do que vale o homem ganhar o mundo todo se perder a sua alma? Foi para o resgate da minha alma que o Calvário foi preparado desde antes da fundação do mundo. O Cordeiro já havia sido morto desde antes da fundação do mundo. Me ensina a valorizar isso, Senhor. É a viver os teus propósitos a cada dia aqui na terra.
Eu oro e te agradeço agora, Pai. Nos dá, Senhor, responsabilidade. Nos faz ser mais responsáveis a cada dia. Em nome de Jesus. Em nome